saúde. Tá na mídia. E tá no ar mais um Saúde na Mídia. Todas as quartas-feiras temos um assunto inédito. E hoje, amiga, a gente vai falar muito sobre as canetinhas, né? Que as amigas chegam assim, olha, eu quero emagrecer 5 quilos, seca rápido, olha, tô só a aplicar, tô um mês aqui, perdi 16. Aqueles medicamentos injetáveis que estão febre no momento. Ozempic, Saxenda, Mounjaro, Godzilla, que já até surgiu um novo. O que você acha desses medicamentos? Você tem desejo de emagrecer rapidamente? Já testou? Deu certo com você? Ou simplesmente tentou naquela automedicação? Bom, a gente vai esclarecer tudo pra você sobre essas canetinhas milagrosas, que nem o povo diz, mas a gente vai conversar com uma especialista no assunto, a doutora Keila Matos, que está aqui com a gente hoje. Ela que é gastroenterologista, também especialista em endoscopia digestiva e está aqui para bater esse papo justamente sobre emagrecimento, sobre canetinhas e se é possível, sim, né, emagrecer, mas fugindo da automedicação, né, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar no Saúde na Mídia, que é um programa tão instrutivo, né, tão educativo para a população. Isso é muito bom. E quando a gente fala sobre automedicação, a gente tá cheio de canetinha aqui no estúdio. Hoje ela trouxe verdade. uma de cada para escolher. Eu e Karina vamos emagrecer 5 quilos daqui pra semana que vem. No Glória próximo a Deus. episódio vai estar todo mundo magro. Saúde, com muita saúde, mas com acompanhamento médico. Exatamente. Doutora, vamos falar primeiro, para começar, do perigo da automedicação. Porque as canetas estão aí, estão disponíveis no mercado. Às vezes, legalmente ou ilegalmente, as pessoas conseguem ter acesso a essa medicação. Viu o vizinho, viu no Google, viu fulano que emagreceu, vai lá e quer fazer igual. E aí, o risco? Pois é, isso é um grande problema, né? Então, você vê que antibióticos, antigamente você chegava, me dá um antibiótico para dor na garganta. O que isso aconteceu? Então, muitos efeitos colaterais, resistência bacteriana, e hoje a gente só prescreve antibiótico, só compra se for com receita médica. Então, na verdade, a gente precisa entender que remédios, medicamentos, eles devem ser prescritos por médicos, porque tem indicações, contraindicações, efeitos colaterais. Então, essa febre do foi bom para você, me dá aí que eu quero comprar também. Eu quero também emagrecer, né? Que é como se faz hoje. É muito comum. Muito comum. Então, será que aquela pessoa que te indicou, toma assim, ó, começa com a dose assim, depois faz assado, e essa pessoa, ela tem conhecimento? Será que você podia tomar essa medicação? E o manejo dos efeitos colaterais? Quem é que vai controlar? Então, chega muita gente no consultório que toma porque alguém indicou, porque quando você fala emagrece, todo mundo quer, né? Então, mas chega com muitas complicações. Então, realmente, a gente precisa entender que medicamento é uma coisa séria, ele precisa ser prescrito e acompanhado por um profissional médico. Então, é inadmissível realmente essa coisa de usar o medicamento porque o vizinho, a amiga deu certo com ele, porque estão vendendo nos grupos de WhatsApp como se fosse vendendo um brinco, né, gente? Então, aí vem a questão da concorrência, os preços, você não sabe a procedência, você não sabe a qualidade do medicamento. Está armazenado de forma correta, né? Se aquele medicamento é verdadeiro. Exatamente. Eu trouxe, inclusive, para mostrar para vocês como é fácil a gente colocar até água dentro e vender para a pessoa. Nossa. Né? Não, mostre pra gente. Vamos mostrar aqui, até pra gente educar, né, nossa audiência sobre o que é um medicamento original, aquele que você tem o respaldo médico, que você tem um acompanhamento médico e o que você pode estar levando aí gato por lebre se for na automedicação ou no câmbio negro. Imagina, isso aqui é uma seringuinha de insulina, né, que tem gente vendendo uma dose numa seringa dessa. Então, como é que você manipula, primeiramente, a contaminação na hora de aspirar? Se for o original, ok, mas e se for o falso? Você pode pegar, por exemplo, o Ozempic, que é a semaglutida, que é uma medicação muito mais barata que o Mounjaro. Aqui tem uma borrachinha, gente, ó, que é só aspirar, tirar o líquido do Ozempic e colocar dentro de uma seringa de Mounjaro. Existe um mercado negro de venda de canetas vazias também, que você pode colocar o que quiser aqui dentro, né? Então aqui essa borrachinha, uma agulha entra aqui e coloca o que você quiser. Então pode colocar o Ozempic, a pessoa fica vomitando, enjoando, achando que está tomando o Mounjaro, que é umas 5 vezes mais caro do que o Ozempic, né? E tem menos efeitos colaterais, né? Fora o risco de contaminação. Então, quem foi que aspirou? Estava com luva? Como é que esse frasco que foi aspirado estava, né? Tem gente que vende, em vez de vender a canetinha, vende nisso aqui. Na dose. Você só quer perder 3 quilos. Ainda só uma dose de uma semana.
Pronto. Então, assim, é assim que está banalizado. Então, não se pode banalizar, gente, o uso de medicamento que pode dar efeitos colaterais graves, graves danos à saúde. Então, os efeitos colaterais vão desde náuseas, vômitos, diarreia, constipação grave. Tem pessoas que podem ter até suboclusão intestinal ou oclusão intestinal. Pelos vômitos pode ter desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, choque e até mesmo morte, se não for visto a tempo. Imagina perder 5 quilos em uma semana. Quão saudável é essa perda de peso, né? Então, o que é que se perde? Grande quantidade de água, de eletrólitos. Então, é muito importante se manejar, né, os efeitos colaterais. Exatamente. Então, para isso que existe o acompanhamento médico, para que o emagrecimento seja de forma saudável. E, antes de tudo, saber se o paciente tem indicação de usar. Não é todo mundo que pode usar essa medicação. Será que você tem indicação de usar uma medicação que é tão potente, que age a nível de hormônios intestinais, que vai mexer com glicemia, mexer com insulina, com hormônios importantes para perder 2 quilos, 3 quilos. Então, até onde vai a vaidade da gente, né? E a irresponsabilidade com a própria saúde. Então, isso aqui é um alerta de que realmente a medicação é muito boa, é uma medicação fabulosa, tanto a semaglutida, que é o Ozempic, tanto a liraglutida como o Saxenda, a tirzepatida, que é o Mounjaro, e tem várias medicações novas. Então, o arsenal terapêutico para o controle da obesidade está crescendo e está realmente cada vez melhor. Só que a gente precisa entender que medicamento precisa ser feito com responsabilidade, com acompanhamento médico, e o emagrecimento precisa ser de forma saudável. Então, não é milagroso você emagrecer 5 quilos em uma semana, e quão sustentado vai ser isso? Será que basta tomar uma medicação ou eu tenho que entrar num programa de acompanhamento, de mudança de hábito, de adoção de estilo de vida mais saudável para então emagrecer, né? Então, precisa ser questionado isso, porque está sendo muito banalizado. Então, todo mundo com certeza já viu um grupo de WhatsApp vendendo uma dosezinha de Mounjaro, R$500, R$600, R$800. Então, é muito fácil hoje em dia. E fora o contrabando. Então, é uma medicação que não está disponível ainda no Brasil. Já tem data para entrar no Brasil, que vai ser a partir do mês de junho, mas ainda não tem. Então, a forma legal de você usar o Mounjaro é a importação, com impostos, com conservação, com adequação no transporte, e não uma coisa contrabandeada, né? E doutora, qual seria essa indicação médica correta para o uso desses medicamentos? Para a gente diferenciar do uso estético, né, para o uso clínico para a obesidade? Então, na verdade, o que vai realmente ser importante para o emagrecimento sustentado é a adoção de medidas comportamentais, de mudança de estilo de vida. É quando a gente consegue que o paciente controle todos aqueles fatores que estão desencadeando o aumento de peso. É controle da saúde mental, gerenciamento do estresse, é uma alimentação saudável, onde há uma escolha correta de alimentos, é uma prática de atividade física, é um controle metabólico. Às vezes você está toda desregulada da parte hormonal e realmente não consegue emagrecer. Então, vai muito além de um medicamento, certo? Só que há casos em que somente essa mudança de estilo de vida está sendo lento, não se está conseguindo, e há necessidade de se iniciar um medicamento. Então, se o paciente tiver os exames ok, nenhuma contraindicação. Então, pacientes, por exemplo, que têm câncer de tireoide ou nódulos de tireoide, que podem ser lesões cancerígenas, eles têm contraindicação. Então, será que você comprar de um amigo que te indicou, você fez um exame da tireoide, como é que está teu equilíbrio hormonal, teus exames, tua glicemia, o risco de fazer uma hipoglicemia, né? Então, existem casos em que o medicamento vai ajudar a quê? Ao paciente mudar o estilo de vida, entrar numa alimentação adequada e começar realmente a gerenciar o peso dele. Assim como há casos em que é necessário até uma cirurgia bariátrica. Então, é o médico que vai fazer uma avaliação clínica do que o paciente precisa. E quando a gente falou muito do que é errado, né? E o que é o correto? Quem optar, gente, eu preciso emagrecer, sei lá, 3, 5 quilos, eu quero entender se eu consigo utilizar esse tipo de medicação, qual que é o procedimento correto? O que esse paciente deve fazer? Inicialmente, tem que procurar uma consulta médica, né? Tem que procurar o seu médico de confiança, fazer exames, avaliar como está a saúde como um todo, avaliar como é que está o estado emocional desse paciente. Então, é uma visão global, é a gente realmente entender o que está sendo responsável por aquele excesso de peso que se acumulou
ao longo da vida. Então, uma consulta médica é fundamental para essa avaliação. E a partir daí, a gente vai traçar o objetivo do paciente. Será que esse paciente deve começar uma medicação? Será que ele deve fazer uma cirurgia bariátrica? Colocar um balão gástrico? Será que esse paciente deve simplesmente mudar o hábito alimentar, que talvez ele não tenha tido nunca essa oportunidade? Então, na verdade, é a avaliação da consulta médica que vai determinar qual vai ser o tratamento ideal. Doutora, eu imagino a quantidade de pessoas que você deve receber no seu consultório, já chegando praticamente com a receita. Olha, eu preciso perder 5 quilos, meu casamento é mês que vem, e aí eu quero algo, tem que entrar no vestido, eu comprei um vestido menor para poder entrar nesse projetos, vestido. os famosos projetos. Projeto verão, projeto casamento, projeto uma festa. Isso. Como é que você trata isso? Que a pessoa já chega lá, já sabe que, olha, minha colega ali, minha vizinha perdeu tantos quilos. Como é que você trata esse paciente? Uma coisa muito interessante é você entender a obesidade como doença crônica. Há situações, vamos dizer que por algum motivo você teve um acidente no seu tornozelo, parou de fazer atividade física, ganhou 3, 4, 5 quilos. É uma situação pontual. De repente ali você fazia uma medicação que você vai perder esses seus 4, 5 quilos e vai estar bem para o seu vestido, a gente consegue em um mês com uma medicação te equilibrar. E você, na verdade, já tem um estilo de vida saudável, você faz atividade física, você come bem, então aquilo ali foi um deslize que aconteceu na sua vida, que uma medicação rapidamente poderá te ajudar. Mas só que a grande maioria dos casos não é isso que acontece. É a obesidade que tem que ser encarada como doença crônica, que envolve múltiplos fatores, que não é só fazer uma medicação que vai fazer você perder um mês, um peso que vai resolver. Então a medicação, eu sempre digo, ela é fabulosa, ela é excelente. Então hoje nós estamos com um arsenal terapêutico que ajuda muito no controle do sobrepeso e obesidade, tirando muitas vezes pacientes de procedimentos mais invasivos, como a cirurgia bariátrica. Isso é verdade, isso é fato. Hoje, talvez a questão financeira ainda seja um limitante, nem todo mundo tem acesso, mas eu acredito que com o passar dos anos essa acessibilidade vai ser muito maior e a gente vai poder controlar a doença com muito menos métodos invasivos, né? Porque hoje muitas pessoas ainda precisam de cirurgia bariátrica ou um procedimento mais invasivo. Então, a gente precisa entender que a obesidade é doença crônica e multifatorial, não é simplesmente um remedinho da moda que vai resolver, né? Exatamente, tem todo um processo, uma equipe multidisciplinar que está envolvida ali desde psicólogo para ter um acompanhamento, justamente de você não comer as suas emoções e conseguir fazer esse protocolo. Porque o mais difícil quando a pessoa está na perda de peso é você conseguir ter essa cabeça. Você até pode conseguir emagrecer, mas manter o peso. E aí vem a pergunta sobre o uso prolongado desses medicamentos. Do vício da pessoa de querer ficar mantendo o peso e se automedicando ou buscando como fórmula emagreci ali 10 quilos, estou no shape. Aí começo a engordar de novo porque deixei a lacuna do medicamento. Então vou lá, daqui a 3 meses, quero tomar medicamento de novo para poder voltar no shape. Como é que funciona esse tratamento a longo prazo? Existe um risco? Ou você tem que ter um desmame, tem que ter um acompanhamento? Como é que funciona isso? Então, a gente levando em conta que a obesidade é doença crônica, a gente tem que entender que o tratamento é para a vida toda. Assim como a pressão alta, assim como o diabetes, você não toma remédio para a vida toda. Então, existe um estigma até hoje de tomar remédio para emagrecer. Nossa, você está tomando remédio para emagrecer? Mas, gente, a gente não acabou de falar, é doença? Então pode ser que eu precise de um tratamento por longo prazo. E o medicamento deve ser um aliado por um tempo importante, que pode ser um longo prazo, sim. Então, quando você tem esse emagrecimento positivo, é importante ter um desmame e muitas vezes um acompanhamento. Então, a parada brusca do medicamento vai fazer voltar a fome, vai fazer, né? Pode ter um efeito rebote, assim, de... O que é o efeito rebote? Não é que o medicamento é efeito rebote, é que você não mudou o hábito. Voltou a fome, em vez de escolher um alimento mais saudável, volta com os hábitos anteriores. E aí você vai engordar e às vezes muito mais. Porque de repente uma restrição gera uma compulsão, né? Então isso eu quero chegar onde? Que o medicamento pode ser que ele seja necessário usar cronicamente. E hoje os estudos têm mostrado realmente a longo prazo uma segurança muito boa desses medicamentos, né? Contanto feitos, né, com acompanhamento de um Com profissional. acompanhamento médico, lógico, né? Então, realmente, o medicamento, ele pode ser usado a longo prazo de forma que a gente controle os sintomas e a gente mude o hábito, porque não é simplesmente, a obesidade não é
falta de vergonha na cara, né? Obesidade é realmente doença que precisa ser tratada como tal. E o medicamento é um forte aliado. Mas aí quando você fala não contraindicações, né, mas os efeitos colaterais que estão no medicamento, a longo prazo, eles são maiores também, esses efeitos colaterais? Vocês conseguem administrar com outros medicamentos, por exemplo, a constipação ou o enjoo que o remédio traz? Então, esse manejo, justamente por isso ele tem que ser feito pelo médico, porque muitas vezes é uma questão de ajuste de dose. Às vezes uma dose maior vai levar a efeitos colaterais maiores, então a gente precisa ajustar qual é a dose que vai deixar o paciente com a fome controlada, com a saciedade bem controlada, sem dar efeitos colaterais. Então isso é manejo de dose mesmo, que deve ser feito pelo profissional médico, obviamente. Perfeito. E o que a gente pode dizer, né, para as pessoas que estão buscando uma solução rápida e estavam aqui acompanhando a gente achando que a canetinha é a solução perfeita para você? O que você diria para essas pessoas? Solução rápida para emagrecimento é um medicamento injetável? Olha só, rapidamente sim, porque realmente a potência das medicações são excelentes. Então, o Mounjaro, que é a tirzepatida, é excelente. Você falou no Godzilla, é uma medicação que ainda não está disponível para uso humano, ainda são testes, mas já em fases avançadas realmente de testes, e vai ser fabuloso, porque não é só um duplo agonista, é um triplo agonista. Então, para você ver como cada vez mais a gente vai ter a potência de ação dos medicamentos. Então, age rapidamente? Sim, mas só que é suficiente? Não. A gente tem que entender a obesidade globalmente como realmente uma doença multifatorial. Vamos dizer, como saúde na mídia, a gente tem uma relação com quem está em casa de levar a informação da melhor forma possível. E a gente recebe muitas perguntas sobre esse tipo de medicamento. A gente mesmo, nos nossos grupos de relacionamento, como eu falei, a gente vê muitas pessoas falando do uso do medicamento. E a gente já entrevistou pessoas aqui falando do atendimento a pacientes que estão graves, que às vezes ligam passando muito mal no hospital por conta do medicamento que o vizinho ofertou, que ele comprou de uma forma. Então, para essas pessoas, qual que é, você tomou o medicamento, se sentiu mal, a gente tem que entender também como é que eles devem proceder. Tá? Eu tomei o medicamento, fiz algo errado, então passei mal, o que eu devo fazer a partir disso? É muito importante a interrupção imediata da medicação e procurar assistência médica no pronto-socorro. Porque realmente, como eu falei, se a pessoa tiver vômitos repetidos, isso pode levar até a morte, porque ele pode desidratar, pode ter distúrbios eletrolíticos graves e se ele não tiver assistência médica, pode ter um desfecho desfavorável, sim. Assim como outras complicações, como hipoglicemia, que pode levar a óbito, se o paciente realmente ficar o dia inteiro sem... Vocês veem muitas queixas de fraqueza, né? Nossa, fraco, sem disposição. Quais são os principais sintomas ruins mesmo, quando a pessoa realmente, não, isso aqui é um alerta, você deve procurar uma emergência? Náuseas, vômitos excessivos, diarreia, constipação, muitos dias, tem pessoas que passam 7, 8, 10 dias sem evacuar e principalmente a hipoglicemia. Então a paciente sentindo fraca, tontura, ele realmente pode ter uma baixa do açúcar no sangue muito grave, isso pode levar a óbito de fato. Uma outra coisa interessante é justamente a perda de massa magra. Então a pessoa não tem apetite, ele não come nada. Então ele pode ter hipoglicemia, além disso ele perde músculo, perde massa muscular. Então a sarcopenia, que é a perda excessiva da massa muscular, ela tem acontecido muito até em jovens, por conta disso, por conta do uso indiscriminado das medicações sem o acompanhamento do nutricionista, do nutrólogo, para a gente fazer o quê? Um plano alimentar que se adeque ao emagrecimento, porém mantendo a força para ele ter energia, para fazer as atividades diárias, para fazer atividade física e manter a massa magra. Eu lembro até que, falando dessa perda, né, de vontade, a fraqueza, o Wesley Safadão, quando ele divulgou que ele fez, olha, funciona mesmo, deu certo o remédio, emagreceu, mas que ele disse que não tinha vontade de nada, só ficar deitado o dia inteiro na cama porque não tinha forças para fazer nada. Não tinha energia porque ele não comia, né? Então não dá fome. A medicação, na verdade, tira a fome, porque o que ele faz? Ele é um análogo dos hormônios saciatógenos, GLP-1 e GIP. Então isso faz com que a concentração de açúcar no sangue diminua, então controla a glicemia. Então esse é o principal mecanismo de ação. Então se a pessoa não tiver uma nutrição adequada, vai sentir baixa de energia, fraqueza e indisposição. Então por isso que é importante ter o acompanhamento. Às vezes a pessoa pode entrar até num quadro de depressão. Sim.
né, devido a isso. Eu queria que tu me contasse, fiquei curiosa, dentro desses teus atendimentos, na tua experiência como profissional, a gente não precisa falar só de forma errada. O que está errado é você fazer o tratamento sem um médico te assistindo. Mas me dá um exemplo de um tratamento bacana que você fez. Olha, a pessoa queria utilizar a medicação, deu certo, ela podia. Conta pra gente como é que foi eu quero o positivo e quero o negativo também, né? Pra gente fazer um contraponto. É interessante a Karina falar isso, para se a pessoa queria usar a medicação. Porque às vezes a medicação tem que ser indicada pelo médico, mas tem muito paciente que já chega querendo se prescrevendo. Fala assim, não, eu quero porque tô vendo que tá dando certo. Novidade, né? Já fez várias coisas, já tomou várias. Minha amiga ali tá... Então, assim, como eu falei, é uma medicação fabulosa, porque realmente a potência de ação no emagrecimento é muito grande. Então, a gente vê resultados muito bons, resultados em 2 meses, paciente perdendo cerca de 20% do seu peso corporal e com manutenção de massa magra. Por quê? Porque a gente faz o acompanhamento com a nutricionista, a gente faz uma suplementação adequada. Então, isso é importante, é perder o quê? Percentual de gordura e manter a massa magra, que é muito difícil no processo de emagrecimento. Então, a gente tem visto isso, os resultados são muito positivos, desde que haja acompanhamento. Mas a gente tem aqueles pacientes também que não respondem à medicação, tá? Então, assim, a medicação é excelente, mas cerca de 2 a 5% dos pacientes podem não responder essa medicação. E aí, a gente tem que tentar outros tratamentos, por isso que realmente precisa do acompanhamento médico. Mas a grande maioria dos pacientes tem um resultado muito positivo com a medicação, desde que feito de forma correta. Pronto, já fico alerta para você, na área de automedicação, por favor, os riscos são grandes, a gente deixou aqui um pouquinho em alerta para que você realmente perceba, né, que a gente tem que ter um tratamento com acompanhamento médico e essas dosagens têm que ser seguidas à risca. Doutora, chegou ao fim do nosso bate-papo por aqui, maravilhoso, adorei aprender um pouquinho mais sobre esse mundo das canetinhas injetáveis para emagrecimento, não em fins estéticos, mas para emagrecimento com responsabilidade. E a gente tem uma perguntinha para você, surpresa, aqui na nossa caixinha. Ela. Doutora, tu vais pegar uma pergunta daqui e responder. Vamos lá, tô sem óculos, mas deu para ler. Deu, olha só. O que faz um dia comum se tornar especial? Gente, então essa pergunta eu vou responder também com uma palavra só, que nem Paty fez. Autocuidado. Então a gente está falando aqui de uma coisa que realmente faz a vida ficar especial, faz ficar diferente, é a gente pensar em se cuidar. Então muitas vezes a gente cuida do trabalho, da casa, dos filhos, do outro, dá conta de tudo, mas se esquece um pouquinho da gente, né? Então, quantas vezes você para se ouvir, para saber se você está bem, está feliz no seu dia a dia? Então eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então o autocuidado é a gente se enxergar, se olhar e se dar a oportunidade de se alimentar bem, de fazer atividade física, de se amar, de amar os outros. Então isso aí faz toda a diferença. Adorei. Já fica a dica para você também aí que está acompanhando a gente. Aproveita, se inscreve aqui no canal, gente. Só se inscrever, coloca seu nome aqui. Toda semana, quando tiver episódio novo, o YouTube vai te alertar. E aí você não vai perder nada que a gente acompanha por aqui, né, Karina? E já manda esse episódio aqui para quem está precisando, tá? Esse alerta aí sobre o uso das canetinhas. É isso mesmo, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a gente também nas redes sociais e coloca aqui sugestões de pautas. Não deixa de dar o seu like, que é importante para a nossa contribuição para os próximos episódios. Doutora Keila, até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês sempre maravilhosas e o programa excelente. Obrigada, gente. Olha, autocuidado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.